Hola a todos e todas. Seguimos com os nossos episódios, cruzamentos, para ver um pouco das nossas histórias ao largo de 50 anos de presença aqui no Brasil do Grupo Carrefour. Agora seguimos com Rolando e Priscila. Sejam muito bem-vindos. Et eu posso dizer bonjour, puisque vous parlez très bien tous les deux français. Merci. Je vous dis aussi bonjour. Et c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Uau, parabéns. Temos que seguir em português. Você quer dizer alguma coisa em francês também? Non, je suis très contente pour partager ce moment avec vous. Espetacular. Então, os dois muito honrados e muito felizes de poder participar desse episódio. Vamos começar, Rolando, com a sua trajetória e todo o trabalho que você fez no Grupo Carrefour. Nos conta um pouco da sua chegada no Grupo Carrefour, por favor? A minha chegada foi em janeiro de 1987. E eu fui contratado como diretor de expansão. Da área imobiliária que cuida das nossas lojas, das nossas galerias, é isso? Que fazia a expansão das lojas novas e tomava conta das galerias. Então, o que a gente fazia na expansão? Era detectar os mercados onde a gente podia instalar um hipermercado. E em cima disso, a gente trabalhava para conseguir um local adequado, em torno de 100 a 120 mil metros quadrados, que naquela época só se falava em hipermercados. E se não tivesse 400 vagas de garagens, de estacionamento, não servia o terreno. E o mínimo de área de vendas era em torno de 8.500 a 10.000 de salão de vendas. É um momento onde estávamos abrindo, e todo o país estava abrindo muitas lojas hipermercados. Sim, com um pouquinho de dificuldade, mas abrindo, sim. Quando eu cheguei em 1987, havia 11 lojas. Então, ainda muito pouco, que interessante. Nós abrimos a primeira loja em 1975. Sim, eu conheço bem a história. Exatamente, de Pinheiros e também na Barra de Tijuca. Exatamente. E 12 anos depois, tínhamos ainda só 11 lojas. Sim. E quantas lojas você abriu? Quando eu saí, devia ter umas 30 lojas, 31, é que já fazem 25, 26 anos, já perdi a conta, mas foi mais ou menos isso de hipermercados. Na minha época, ninguém falava de supermercados, express, não existia nada disso. É outro momento de crescimento do Grupo Carrefour Brasil. Exatamente. Não tínhamos comprado o Atacadão, por exemplo? Não. Outra não, coisa. A minha última negociação antes de sair grande foi comprar o Eldorado, onde a gente comprou a loja do Shopping Eldorado, a loja de Santos e uma loja no Shopping de Campinas também que veio. E mais umas 2 pequenas lojas que acho que acabamos fechando. Quando foi essa compra do Eldorado de Campinas? Foi 1997. 1997 para 98. Que bom. E Priscila? Quem é Priscila? A filha do Rolando, não? É, a filha do Rolando, que cresceu vendo meu pai fazer essa expansão, entrando numa empresa que até então não era tão conhecida, né, no Brasil, mas encantada com o trabalho já que ele fazia. Me formei em arquitetura. Sempre querer saber a sua idade. Quando ele entrou, você era bem... Eu era criança, não tão criança, porque eu já lembro, mas eu tinha aí uns 5, 6 anos de idade. Então, meu pai viajava o Brasil inteiro, viajava muito, acabava ficando super ausente em momentos de aniversário e tudo mais, mas... culpa nossa, imaginou. Mas foi por um bom motivo. E é claro que olhando tudo isso, me apaixonei
E Você se apaixonou de ver o pai ausente. não, ausente Isso não. Mas tudo que ele conquistou. Então, assim, na época, o Carrefour, a gente participava muito, a família dos momentos do Carrefour. Então, a gente estava o tempo todo que tinha algum evento, o Carrefour estava a família inteira. E eu via que meu pai estava muito realizado com tudo que ele estava fazendo. E aí, depois de formada e tudo mais, eu entrei nesse mercado imobiliário também e no ramo de expansão. E é onde eu estou até hoje. Também. Expansão também. E quando foi isso? Olha, eu entrei na expansão de um outro grupo francês em 2006. Então, de lá para cá, eu estou aí trabalhando com expansão de grandes varejistas. Mas agora no Carrefour? No Carrefour eu entrei faz 3 anos. Tá. Eu entrei em 2022. Conseguimos recuperar essa filha perdida que estava trabalhando em outro varejista. Que bom. Então, agradeço que você conseguiu chegar até o grupo Carrefour Brasil. Uma coisa interessante, acho que, Rolando, nos sábados você trabalhava um pouco, a matriz era um pouco mais tranquila e as filhas, você tem filhas, não? Sim, eu tenho a Patrícia, que é a mais velha, e a Priscila. São 2 filhas. E realmente a gente trabalhava na matriz, que ficava na Paul Valéry. Naquele tempo, a Paul Valéry, o prédio era só de 3 andares. Depois que foi erguido o resto do prédio. E nos sábados, o Comex fazia um plantão. Então, se dividiam para ficar no sábado na matriz para saber se precisava de alguma coisa, as lojas precisassem de alguma ajuda, estaríamos todos lá. E num desses sábados, que estava bem mais tranquilo, porque eu não ia ficar muito tempo lá, eu inclusive levei tanto a Priscila quanto a Patrícia para conhecerem o local. E enquanto eu trabalhava, eles ficaram na área de espera, na recepção, com papel e lápis desenhando. Acho que foi o primeiro contato que ela teve na minha época com o Carrefour. Acho importante para os filhos ver onde os pais estão trabalhando. Eu fiz também isso com as minhas filhas, tenho também filhas, 3, e fiz isso e para elas são lembranças bem queridas. Com 3 filhas, o senhor continua minoritário em casa, então. Muito minoritário. Aqui a equidade de gênero é inverso. Eu também. Inclusive, a gente tinha um cachorro que era uma fêmea, então era totalmente minoritário. E nos conta um pouco mais dessas histórias e o que você lembra de momentos mais ricos na sua trajetória dentro do Grupo Carrefour Brasil? Olha, eu não posso deixar de dizer que a cada inauguração de loja era uma realização. Porque para fazer uma loja, a gente, na época, você não conseguia ver pelo computador onde tinha terreno vagos. Não tinha nada inteligência artificial. E eu vou dizer para vocês também que não tinha nem plantas nas cidades que a gente gostaria de... Então a gente tinha que ir na prefeitura, pegar um esboço que eles imprimiam para nós, para poder correr as cidades e começar a classificar as áreas A, B e C da cidade. E num segundo momento, que a gente tinha mais ou menos a região, a gente passava a procurar terrenos. Então, isso no começo. Até a gente inaugurar uma loja, ia normalmente uns 8, 9 meses. E esses terrenos, nessa época, ficavam um pouco fora das cidades. E hoje vemos essas lojas dentro das cidades, mas nessa época, totalmente diferente. Sim, a gente tentava procurar saber para onde a cidade estava crescendo. E eu posso dizer para vocês que no Brasil todas crescem para o sul. Não me perguntem por quê, mas é para o sul. Boa dica, não sabia isso. Que bom. Eu vi uma foto da loja Barra de Tijuca, que você
conhecia também muito bem. Claro. Quando abrimos essa loja, era num lugar, não tinha nem bar de Tijuca. Era como uma loja perdida num campo. Ainda bem que não fui eu que comprei, foi seu próprio Jacques de Forêt que foi no local e falou, vai ser aqui. E a cidade chegou. Hoje ela está praticamente... Sim, mas ter trânsito enorme para chegar na nossa loja, porque está todo construído. Exatamente. E imagina hoje quanto está valendo o metro quadrado daquele terreno. Mas era isso, quer dizer, basicamente, objetivamente, o negócio era esse. É interessante ver que essas áreas imobiliárias, o papel que tem na nossa história, porque hoje temos uma rede de lojas graças a esse trabalho de tantos anos. E inclusive as galerias fazem parte da nossa história. Que então, era uma responsabilidade minha. Exatamente. Ir por esse lado não era unicamente uma loja, era também construir um ecossistema de lojas ao lado do hipermercado. No nosso tempo a gente dizia que era tudo sobre o mesmo teto. Então quando o cliente chegasse na loja, ele teria que primeiro fazer as compras e depois do que ele precisasse, ele teria que encontrar lá para não precisar ir em outros lugares. Então os serviços que a gente não fornecia, ele encontrava na galeria. Chaveiro, tintureiro, lavanderia, essas coisas para que a dona de casa, quando fizesse suas compras, ela saísse de lá completamente satisfeita. Uma drogaria? Drogaria, farmácia. Nem sei quando abrimos a nossa primeira drogaria, por exemplo. Talvez você saiba disso. Não, a drogaria Carrefour. Existiam drogarias, mas eram alugadas com outras bandeiras. Não era do Carrefour, que na época não podia vender no supermercado. Isso. Priscila, o que é trabalhar numa empresa onde o pai trabalhou tantos anos? É super gratificante, né? Eu tenho muito orgulho disso e eu acho que também isso acho que foi super importante para a minha decisão de vir para cá. Então, você falou como pai? Não. Não. Ah, não? Não. Quando eu iniciei o processo, eu tinha muita dúvida, até pela história que ele tinha construído aqui e tudo mais, se eu seria aprovada, se eu seria aceita ou não. Então, até para não criar expectativa nele e em mim, eu não contei para minha família, só eu e meu marido que sabíamos. Eu só contei para o meu pai depois que eu já tinha aceitado a proposta, que eu já tinha entregado todos os documentos, e aí eu liguei para ele para contar que eu tinha entrado no Carrefour. E como foi para o pai? Um choque, muita emoção, você chorou? Chorar não chorei, mas fiquei muito surpreso e de achar que é uma coincidência muito agradável, né? Realmente nunca me passaria pela imaginação que algumas filhas minhas iam primeiro seguir a minha carreira, que era a área imobiliária, né? E isso não é unicamente o mesmo grupo, é a mesma área. Mas ela desde criança sempre... Eu vou contar, hein? Estamos desde criança, quando a gente parava em semáforos na rua, o carro, naquela época era permitido distribuir folhetos de lançamentos de prédios. E ela pegava. Aí chegava em casa, ela mudava a planta, a porta de um lado, a porta do outro, e acabou estudando e fazendo arquitetura por causa disso. Então ela já vinha com essa bagagem e ela sempre prestava muita atenção nas inaugurações que a gente ia fazer e nas cidades, né? Porque às vezes eu ligava, saía de manhã, ninguém sabia para onde eu ia, porque estava todo mundo dormindo. Eu ligava, estou em Porto Alegre, estou voltando de noite. Então esse trabalho aí que talvez fez com que eu não estivesse aí em alguns eventos familiares. Mas não traumatizou.
trabalhando aqui na mesma área, você às vezes poderia encontrar ou você encontra lojas que o pai abriu ou contratos que foram assinados pelo pai. Deve ser um pouco estranho isso, não? É curioso. Às vezes eu participo de reunião que a gente está falando de plantas que eu vejo que estão assinadas por ele. Mas é engraçado também porque tem terrenos grandes que foram comprados naquela época, que hoje estão inseridos dentro da cidade, né? A cidade abraçou esses terrenos e que tem um valor ali para a gente explorar. São projetos que a gente está olhando do lado ali de desenvolvimento imobiliário, de novos negócios, para fazer um adensamento nesse terreno, porque hoje ele tem um valor e um potencial a ser explorado, né? Então, hoje, muitos dos projetos que eu estou tocando ali, que eu estou cuidando, vieram dessa safra de aquisição da época do meu pai. Sim, é verdade. Já os nossos fundadores, podemos falar desse jeito, compraram terrenos enormes, construíram uma loja, uma galeria, um estacionamento, mas sobrava espaço. E agora que esses terrenos ficam dentro das cidades, tem um valor enorme. Então, a nossa realidade hoje é feita desses momentos ricos, onde já vimos a possibilidade que podíamos ter algumas décadas, talvez, depois. Então, isso é muito legal. E agora, de fora ou de dentro, esse grupo Carrefour Brasil, hoje, compramos o grupo Big, uma integração gigantesca, você chegou durante essa integração. Como vocês estão vendo o grupo Carrefour Brasil hoje, que está com 50 anos? Olha, para mim é uma surpresa muito grande, porque primeiro, na minha época ninguém falava em supermercado, muito menos lojas express, que é tudo novidade, e era hipermercado, só hipermercado e terrenos grandes. Se pudesse comprar a cidade toda, a gente comprava, mas não era necessário. Então, o jeito que hoje está o Carrefour realmente é uma surpresa muito grande. Foi um segmento, uma política adotada completamente diferente daquela que a gente estava acostumado. E hoje, líder no mercado, eu acompanho a coisa. E realmente é um turnaround muito grande e muito bem feito, que está sendo muito bem trabalhado. E você, Priscila? Não, e eu acho que, olhando hoje, né, todas as bandeiras que tem no Grupo Carrefour, eu acho muito interessante porque a gente está ali com o Atacadão, trabalhando numa classe mais C, D, com hipermercado. É a única bandeira de hipermercado que tem no Brasil hoje. A gente está com a conveniência, com a Express, aí, lojas super bem posicionadas e com resultado bom. O próprio Sam's Club, que chegou como Grupo Big. E que eu tenho o prazer de participar. Então, assim, eu estudo todos esses modelos de combo que a gente está fazendo aí de Sam's Club. Então, assim, que é uma bandeira nova para o Grupo Carrefour, né? Mas que também está pegando ali uma fatia de mercado de classe AB importante. Além da drogaria, dos postos. Então, assim, quando a gente olha o próprio ecossistema hoje que a gente tem dentro do Grupo Carrefour, é gigante, perto do que era na época, que era bem focado ali no hipermercado. Inclusive, o nosso banco, que está acompanhando os nossos clientes com cartão de crédito e soluções financeiras. Realmente, o cartão de crédito era uma responsabilidade minha também. Ah, que bom. Sim. E fizemos a informatização do cartão na minha época, então a gente podia fazer vamos dizer, assim, informatização, porque não havia nuvem, não havia internet. Então a gente corria no fim do dia todas as lojas e pegava um disquete
das compras que foram feitas para poder dar baixa e acompanhar. E aí acontecia alguns problemas, obviamente, de muitos espertos que faziam compras em excesso. Mas depois, quando veio a informatização realmente com a internet, a coisa foi muito mais rápida. E eu tinha também um outro desafio, que era o Carrefour, o Seguro Auto. Carrefour Seguro Auto. A gente tinha uma distribuidora de seguros para carros. Aí sim era do Carrefour, que a gente colocava nas galerias. Essa era um acordo que a gente fez com uma seguradora francesa na época, AGF, que hoje saiu do Brasil, mas é a AGF, e a gente conseguia vender o seguro alto de 30% a 40% mais barato que o mercado. Então, Que bom. havia filas para fazer seguro, mas depois a gente chegou à conclusão que não era bem o nosso negócio, e como negócio a gente vendeu para um banco que depois tocou isso. Se negociou. Há tantas coisas que aconteceram, então meus parabéns pelo trabalho feito nessa época. Somos filhos, finalmente, do que tudo você fez, Parque de Lojas, o nosso banco que nasceu nessa época. Acho que é bem rico de ver como pessoas de lá têm ainda impacto e uma relevância no nosso dia e inclusive no trabalho da sua filha. Priscila, Rolando, muito obrigado. Foi bem legal ouvir vocês. Eu agradeço muito. É como eu disse no começo, nunca imaginaria estar aqui com a Priscila e com o senhor. Realmente é uma grande honra. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.